Bom dia! Uma ótima terça-feira, né, para todas nós. Como é que vocês estão? Estão tudo tranquilo? Glória a Deus. Mais um dia, né, isso na presença do Senhor. E vamos realizar mais um devocional. Isso mesmo, mais um devocional. E hoje é dia 19 de maio, né? E o nosso devocional vai falar: a libertação começa dentro. Isso mesmo. Só que antes da gente começar, a iniciar, né, esse texto, eu vou pedir, mulher, para onde quer que você esteja. Vou te pedir não, né? Vou te convidar para que a gente possa iniciar fazendo uma oração, certo? Aonde quer que você esteja nesse momento, que você possa iniciar o dia fazendo essa oração, tá bom? Vamos então colocar na presença do Senhor esse dia de hoje, essa terça-feira, 19 de maio. Pai amado, Pai querido, nós entregamos a Ti, Senhor, esse dia, sabendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, sabendo que o Senhor é um Deus que continua no controle de todas as coisas. Sabendo que antes mesmo, Pai, de eu falar qualquer coisa, antes mesmo de eu pensar, o Senhor já conhece todos os nossos caminhos. E glória a Deus por isso. Mas precisamos, Pai, dizer: Senhor, estamos aqui, graça nós te damos. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha fazer a boa e perfeita obra em nossas vidas. Declaramos, Pai, aos quatro cantos que o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é um Deus que está acima de qualquer coisa, o Senhor é um Deus do impossível. O Senhor é um Deus que fortalece os nossos dias. O Senhor é um Deus fiel e justo. E glória a Deus por isso na minha vida e na vida de todas essas mulheres que estão aqui. E nós estamos te dizendo, Pai, que nos rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor faz tudo tão perfeito. O Senhor faz tudo de acordo com o mais secreto dos nossos corações. Ó, Paizinho, obrigada pelas tuas misericórdias. Obrigada pelo Senhor sondar os nossos corações. Obrigada, Senhor, por hoje, nesse momento, Pai, nos trazer a lucidez da tua presença. Obrigada, Senhor, por partilhar essa palavra no dia de hoje. Obrigada por levar esta palavra, Senhor, a multidões. Isso mesmo, Pai. Eu declaro que esta palavra de hoje será alcançada a multidões sedentas por Ti, Senhor. Sedentas pelo Espírito Santo de Deus. Agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. E hoje, mulheres, a palavra de hoje vai dizer: a libertação começa de dentro. Glória a Deus por isso. E a gente vai encontrar. Eu estou olhando para esse fundo porque ele está como quem está querendo descarregar. E a palavra de hoje vai estar em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 e 13, que vai dizer assim: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. E na minha Bíblia, né, na que eu gosto de ler, como eu digo sempre a vocês, aí está assim, 12 e 13. No primeiro, 12 e 13. Sou muito grata a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus mensageiros e por ter me dado forças para ser fiel a Ele. Embora eu costumasse zombar do nome de Cristo, persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia.
Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia Cristo. Gente, aqui esse versículo, ele está falando de Paulo, do apóstolo Paulo, né, que foi um perseguidor de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele já está dizendo que ele não conhecia o nosso Salvador. E por isso zombava dele. E por isso perseguia aqueles que seguiam a Cristo. Porque ele não sabia, ele não conhecia, ele não tinha o entendimento. E quantas vezes isso aconteceu comigo, ou ainda aconteça com você, não é verdade? Porque a gente não sabe, né? O amanhã pertence única e exclusivamente ao Senhor, não pertence a mim, não pertence a você. E nessa época também não pertenceu a Paulo, né? Quando ele veio ter o conhecimento do Senhor, quando ele veio conhecer a Cristo, ele foi um seguidor fiel, né? À palavra do Senhor. E isso está também em mim e também está em você, não é verdade? Vocês compreenderam como de uma Bíblia, de uma interpretação para outra, faz uma diferença muito grande? Pois é. E logo após diz assim, quem já leu a respeito do testemunho de Paulo não pode ignorar o quanto é impactante. Quando estava a caminho de Damasco com o objetivo de assassinar os seguidores de Jesus, o apóstolo teve um encontro com Cristo e sua vida foi completamente transformada. A partir de então, depois de conviver com os discípulos por alguns dias, passou a pregar nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Gente, isso é tão natural e comum acontecer, porque é por isso que se diz que nós nascemos de novo, né? Quando a gente conhece verdadeiramente o Senhor Cristo. Porque a gente era uma pessoa e quando a gente nasce novamente, né? Quando a gente realmente passa a conhecer Jesus Cristo verdadeiramente, né? Quando o Espírito Santo de Deus nos convence disso, aquela velha Sônia fica para trás. E eis que se faz tudo novo. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, como ele está descrevendo aqui nesse pequeno texto de início que a gente está dando. Não é verdade? Ele está dizendo que ele foi transformado e que a partir daquele momento, em vez de perseguir os discípulos, ele estava sendo um discípulo. Veja que transformação foi feita, né? Que quando o Espírito Santo de Deus nos convence, há toda uma mudança, há toda uma transformação, e glória a Deus por isso, né? E ele diz, o homem que antes perseguia e torturava cristão, tornou-se um dos maiores propagadores do Evangelho. E isso é um exemplo da abundante graça, misericórdia e bondade de Deus, capazes de modificar o nosso interior e incendiá-lo com o fogo do Espírito Santo, que também está disposto, que também está disponível para você hoje. Glória a Deus por isso. Porque se já esteve disponível para mim, está disponível a você. O acesso é liberado constantemente. O véu já foi rasgado faz tempo. E se está disponível para mim, está para você também. Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo de Deus, neste momento, se existe alguma mulher passando por aqui que ainda não foi convencida pelo Espírito Santo de Deus, que haja convencimento neste momento. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele faz, né? E damos graças ao Senhor por isso. Por Ele estar sempre fazendo coisas novas na minha e na sua vida. Amém? E logo em seguida diz: o Pai tem o poder de convencer. Aliás, desculpa. O Pai tem o poder de converter a nossa vergonha, culpa, feridas, medos, vícios e pecados em testemunhos vivos
que levam esperança e salvação para quem ainda está perdido. Glória a Deus, Senhor, por isso. Que seja na minha vida e na vida de todas essas mulheres, que aonde houve culpa, que não haja mais, que aonde houve pecado, que cesse, que aonde houve dor, que acabe, que aonde houve qualquer ferida, que ela seja cicatrizada no nome de Jesus, porque o Espírito Santo, ele vem para realmente transformar a nossa vida. E aonde existe pessoas dispostas a serem mudadas, há o Espírito Santo de Deus disposto a convencer. É isso mesmo, mulheres. Que vocês nessa manhã estejam dispostas a receber esse Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus por isso. Que toda vergonha, que toda culpa, que todo medo, que todo vício seja derrubado no nome santo do Senhor Jesus. Porque há sim transformação, aonde tem acesso, né? Se teve acesso a mudanças. Então, que haja acesso na minha e na sua vida. Amém? E logo ele diz: cada vitória que o Senhor gera em nossa vida nos confere autoridade para ajudar aquelas que talvez estejam passando pelos mesmos sofrimentos que enfrentamos. É isso mesmo. Quando o Espírito Santo de Deus transborda, nós queremos passar adiante. Quando houve uma mudança nas nossas vidas e que a gente vê que a mudança foi favorável, a mudança ajudou a gente a ser pessoas melhores. Por que não eu não vou passar para o meu irmão? Porque eu não vou levar adiante essa palavra que eu sei que é vida dentro de mim. Aonde existia dor, não existe mais. Onde existia morte, não existe mais. Porque eu não vou levar isso adiante? Ah, eu levarei sim. Eu propagarei sim. Eu vou mostrar às nações que existe vida. Aonde o nosso Pai está, existe vida. E vida em abundância, porque nós somos filhas amadas e queridas. Aleluia, glória a Deus por isso. E ele diz: assim como na vida de Paulo, algumas quedas no meio do caminho são providenciais para que tenhamos o encontro real e verdadeiro com Cristo. Antes da queda, o apóstolo estava engajado em uma missão totalmente desalinhada com a vontade divina. Porém, ao se levantar do tombo, recebeu a revelação da missão legítima de Deus para o seu destino. Quantas e quantas vezes a nossa vida está completamente embaralhada e é necessário que a gente leve um tombo para que a gente se agarre ao nosso Pai Todo-Poderoso e a nossa vida começa a fluir a partir daquele momento, não é verdade? Porque ali a gente encontra refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas horas de tribulações. E nós encontramos quem? O nosso Pai, aquele que não nos abandona. É isso mesmo. Então, quando a gente pensa que a nossa vida está completamente alinhada ali, né, sem nenhum destino, o Senhor vem e transforma tudo, tudo, mulher. Então, se a tua vida se encontra hoje nessas condições, busque-o, busque-o de todo o seu coração. Você vai encontrar assim como Paulo encontrou, assim como eu encontrei, você também vai encontrar. É isso mesmo. Você também vai encontrar. Então, deixe que o Senhor a liberte e modifique o seu coração, como aconteceu com esse homem de Deus, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu comigo e como vai acontecer com você também, mulher. Só não se esqueça, alguns processos de cura são lentos e dolorosos. O próprio apóstolo permaneceu cego por 3 dias em jejum, antes que fosse totalmente restaurado. Eu não sei qual momento de dor você se encontra.
Mas eu sei que existe um Deus que cura qualquer dor. Eu sei que assim como na vida do apóstolo Paulo, ele teve que passar 3 dias para que toda a sua cegueira espiritual fosse curada. Eu não sei qual é a tua cegueira no dia de hoje. Talvez não seja física, como aconteceu com Paulo. Não sei, mas o Senhor sabe e Ele está te dizendo que Ele pode fazer todas as coisas. Basta que você dê acesso. É isso mesmo. É necessário que a gente dê acesso para que Deus entre com transformação, para que o Espírito Santo de Deus faça morada na sua vida. É isso mesmo. É necessário. Ele é muito delicado, como a nossa irmã Estela falou esse final de semana. O Espírito Santo, ele é delicado. Ele não entra sem permissão. É isso. É necessário que você permita, libere acesso para que ele venha e faça morada. E transforme, e cure, e liberte, e restaure, e transforme, e transborde. Isso mesmo. Este é o primeiro passo. Precisamos ser libertas e transformadas. E isso começa de dentro para fora. E em seguida, reverberar externamente, exalar, colocar para fora, transbordar externamente, não é isso? Somente assim estaremos aptas para auxiliar no processo de libertação de outras pessoas. Quando você se sentir transbordando, você vai querer alcançar mais e mais e mais vidas. Por isso que eu peço tanto aqui a vocês, que vocês, quando assistirem ao vídeo, se eles edificou a tua vida, que vocês curtam, que vocês compartilhem com outra amiga, é porque o transbordar do Espírito Santo de Deus quer passar a palavra dele adiante, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa transformação, a essa cura, a essa libertação. É por isso, mulher, que nós te pedimos. E eu creio que em nome de Jesus, você vai sentir o poder do Espírito Santo. E aquelas que já sentem, e aquelas que já conseguem transbordar dele. Aleluia, glória a Deus, que eu sei que são muitas. Eu sei que são bastantes. Então, passe adiante. Amém? Fique na paz. Tenha um bom dia na presença do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser.